Saúdo os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos nesta noite para mais um culto online da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de São Carlos, no nosso templo sede. Estamos aqui para realizar o nosso culto de oração e ensino da Palavra de Deus. Este culto, o qual tem alcançado os lares dos nossos irmãos, amigos. Neste momento você pode convidar seus familiares, amigos, para participar deste glorioso culto, sabendo que Deus está nos visitando aqui e visitará a sua vida no seu lar nesta noite. Neste momento queremos convidar o qual elevará a Deus em um clamor, em oração, em favor da nossa igreja, nossa nação, e que o Senhor continua abençoando nossas vidas. Eu quero convidar aqui o pastor Fernando Baldan. Queridos irmãos, é com muita satisfação que eu saúdo todos com a paz do Senhor. Externo a minha saudação àqueles que estão conectado conosco através das redes sociais, acompanhando essa reunião de oração e de ensino da Palavra de Deus. Muitas das vezes, por não estar no templo, você que está conectado nessa transmissão, se sinta um pouco disperso. Mas a Bíblia diz que a igreja é um organismo vivo e na sua residência você será alcançado e alcançada essa noite através da oração da igreja, da ministração da palavra de Deus. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 2, que o dia da adversidade vem para o injusto e também para o justo, mas certos somos que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação do século, os momentos bons e também dos momentos ruins e de adversidades. Gostaria de convidar os companheiros, pastores, que estão à minha retaguarda, a dobrar os vossos joelhos. Nós iremos orar ao Senhor, 10 minutos de oração, de clamor, e apresentarmos ao Senhor, nosso Deus, a causa, não somente da nação, mas do mundo, apresentar a igreja, o ministério, nosso pastor presidente, Eli Martins de Souza, sua família, todos que são carentes das orações da igreja. Diz uma frase que oração, ela não tem perna, mas anda, não tem asa, mas voa. E você vai estar sendo alcançado através da oração, nessa noite da ministração da palavra de Deus, e certo será edificados em nome de Jesus. Oramos. Querido Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus grande e perfeito, na Tua presença, meu Senhor, nós estamos essa noite. Queremos render a Ti louvor, gratidão, admiração, meu Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família, tem nos abençoado, Senhor, com toda a sorte de bênção espiritual, material. Nós só temos, Senhor, razões para agradecê-lo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Falta-nos palavras, ó Deus, para expressar a nossa gratidão, a nossa admiração pelo cuidado especial e imensurável que o Senhor tem externado à tua igreja, ao teu povo. Em nome de Jesus, o teu filho, nessa hora nós queremos apresentar o nosso pastor presidente Eli Martins de Souza, a sua esposa Irmã Zélia, pastor Tiago Nonato de Souza, também a Késia. Ó Deus, continue abençoando poderosamente a família de nosso pastor presidente, toda a extensão da sua família, seus netos, suas netas, continue abençoando de uma forma extraordinária. Nós somos sabedores, meu Senhor, que há grandes desafios da igreja em São Carlos, mas nós cremos que pelo poder, a força,
o vigor de Deus a nós dispensado através do teu Espírito Santo. Nós vamos triunfar diante de cada barreira, diante de cada dificuldade, diante de cada muralha, porque nada pode parar a marcha da igreja. Continue abençoando também o pastor Nildo Nazari, vice-presidente deste campo de trabalho, todos os companheiros de ministério, dirigentes de congregações. Continue cooperando com eles, com salvação de alma, com cura divina, com batismo com o Espírito Santo, com restauração de vidas, meu Senhor. Dai graça, sabedoria aos teus servos, ó Deus, para conduzir o teu rebanho. Continue com as suas mãos estendidas, abençoando os departamentos da igreja, abençoando toda a liderança. Abençoe e guarda os cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, que são também adotados e enviados pela nossa igreja em São Carlos. Continue com as suas mãos estendidas, abençoando e fazendo prosperar. Também abençoando, Senhor, a área administrativa, financeira da igreja, os dizimistas, os ofertantes, que têm sido, Senhor, assíduos contribuintes e fiéis, Senhor, contribuintes para a expansão, o crescimento do teu reino aqui na cidade de São Carlos. Que a janela do céu estejam abertas sobre cada servo, sobre cada serva, fazendo-os prosperar de uma forma extraordinária. Querido Pai, eterno Salvador, também abençoa o nosso pastor de nossa convenção, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, toda a extensão da sua família, todos os membros que compõem a mesa de nossa convenção geral, de nossa convenção estadual, no Brasil e também, Senhor, em outras nações. Continue com as suas mãos estendidas sobre a tua igreja, Senhor, a igreja que professa a mesma fé que nós, que prega o Cristo crucificado, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ó Deus, continue abençoando a tua igreja de uma forma extraordinária e poderosa. Continue, Senhor, com as suas mãos estendidas, fazendo triunfar em tudo, porque nós cremos que o Senhor está no controle e no comando de todas as coisas. Querido Pai, eterno Salvador, também abençoa as autoridades constituídas pelo Senhor, abençoe os três poderes que regem essa nação, o legislativo, o judiciário, o executivo. Toma o presidente desta nação, Jair Messias Bolsonaro, dê graça, sabedoria a ele, ó Deus, para conduzir esta nação. Dai um governo abençoado, para que com tal governo possamos ser beneficiados. Abençoe os 27 estados brasileiros, os municípios. Continue, Senhor, abençoando esta nação. Nós oramos, colocamos nas tuas mãos, porque cremos que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Querido Pai, também continue abençoando esta família, Senhor, que pede oração, Sartório, ó Deus, que pede orações da igreja em favor do Milton Sartório, que amanhã irá passar por uma cirurgia. Externa a sua benignidade, a sua misericórdia, alcança-o pelo teu poder, sê com as mãos dos médicos, querido Pai, e faça a sua vontade e o seu querer, pois o Senhor é aquele que opera tanto o querer como também o efetuar. Tu és o Deus que sara, portanto nós oramos pelos enfermos, oramos pelos necessitados. Externa, Senhor, a tua benignidade, a tua misericórdia, porque está escrito na tua palavra que em ti está tanto o querer como também o efetuar. Em nome de Jesus nós oramos. Ajuda o necessitado, fortalece o que está fraco, levanta o que está caído, restaura, Senhor, o que está moribundo, prestes a morrer. Toca, Senhor, nas vidas que estão agora sendo tocados, meu Senhor, através da oração, através da ministração, nessa noite que será realizada, nesse culto de oração e ensino da tua palavra. Que as vidas que estão através das redes sociais, através, Senhor,
ó Deus, do YouTube, através do Facebook, possam ser alcançados nesta noite, e que o extraordinário da tua parte os alcança, amado e poderoso Salvador. Nós oramos crendo na vitória, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, e o Senhor continuará nos abençoando de uma forma extraordinária. Continue abençoando o decorrer desta reunião, abençoando, Senhor, o teu servo que estará ministrando a mesma. Toma primazia, toma direção. O teu servo quer ministrar a tua palavra, usa-o mais uma vez em vossa instrumentalidade. Fala conosco, fala com aqueles que estão através das redes sociais, ó Deus, edifica-nos nessa noite, porque somos carentes de ouvir a tua voz. A tua palavra é a nossa oração, a nossa gratidão e súplica, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor. Convido você que está na sua casa a abrir a sua harpa cristã e cantar conosco este louvor para a glória do nome do Senhor. Número 388, canta, ó crente. Canta, convido, ó crente, doce será cantar. Anda só para a frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resistes, canta pra Jesus. Canta, convido, ó crente, alegra o coração. Louva ao Deus clemente com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo no teu Salvador. Canta, convido, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo se te levanta quando medroso estás. Se confiando cantas, seu amor verás. Meus irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, estamos felizes. Glória a Deus. Meus irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, estamos felizes por estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos distante da igreja, aqui no corpo, mas estamos presentes no Espírito, estamos juntos no Espírito, adorando a Deus. Deus está recebendo o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor nesta noite, e Deus tem uma palavra para nós. Glória a Deus. Eu quero deixar um versículo aqui para a igreja, em
Malaquias capítulo 3, versículo 10, que é conhecido da igreja, que diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Palavra de conscientização para a nossa contribuição na casa do Senhor, que diz assim: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias a Deus. Se eu não repreenderei o devorador, vos abrir a janela do céu, para que te venha a abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, a igreja segue caminhando. Nós não podemos parar de jeito nenhum, nem parar de cultuar, nem parar de adorar a Deus. Deus, Ele está nos dando oportunidade para tudo, e a oportunidade que eu vejo nesses dias é uma oportunidade especial para nós termos um encontro com Deus especial, ter mais uma intimidade com Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus na nossa casa. Às vezes ausente de multidões de pessoas, longe de muitas pessoas, mas é a oportunidade de estar mais junto com Deus, nos nossos cultos, nas nossas adorações a Deus. Então hoje é um momento especial também para nós contribuir na obra do Senhor, sabendo que Deus, Ele está provando a nossa fé nesses últimos dias, em todos os aspectos, até mesmo na área da contribuição. Mas aqui é um texto da palavra de Deus, que é uma profecia, é uma palavra profética para a nossa área financeira. Deus está dizendo para nós nesta noite: se nós obedecer a sua palavra, fazer tudo conforme está na sua palavra, Ele repreende o devorador, não deixa faltar nada na nossa mesa, na nossa casa, na nossa família. Então Deus está conosco. Então a contribuição, o dízimo, a oferta é uma forma de nós estarmos adorando a Deus, cultuando a Deus também com o nosso dízimo e a nossa oferta, para a manutenção da casa do Senhor. Sabendo disso, irmãos, que as contas não param de vir, as contas da energia, da água, impostos, boletos bancários. Então os irmãos contribua com amor, com alegria, para a obra do Senhor. E Deus ama aquele que contribui com alegria. Que Deus continue abençoando os irmãos. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, uma boa palavra que ouvimos do pastor Nildo Nazário sobre a importância de contribuirmos em favor da obra do Senhor. E desta maneira você pode contribuir através da conta bancária do Banco do Bradesco, agência 3124, conta corrente 11.228, dígito 3, Igreja Assembleia de Deus. O CNPJ para identificação 51.794.352, 1000 contra 05. Dessa maneira você pode, por depósito, transferência bancária, você realizar a sua contribuição. Também estamos atendendo aqui de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17 horas da tarde. Estamos atendendo aqui na administração da nossa igreja sede. Você pode também passar por aqui e deixar o seu dízimo, a sua oferta, a oferta missionária,
você pode também fazer desta maneira. Então, meus irmãos, você que tem dúvida também na sua congregação, você procura o seu dirigente, o guarda-oferta, pois eles estão instruídos e orientados como proceder neste momento sobre nossas contribuições. Então, pedimos aos nossos irmãos que esteja fazendo este trabalho, que, como o pastor Nildo disse aqui, dizimar e ofertar não é algo à parte do nosso culto. Oferta e dízimo faz parte do nosso culto. Então, faça isto e você continuará sendo abençoado pelo Senhor. Que Deus abençoe. Se tu sentes oprimido e não podem louvar a Deus, se tu sentes opressionado pelas hostes de Satã, se tu sentes ser tentado e não sabe aonde ir, entrega a Deus os teus problemas, glorifique ao Senhor. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus. Se tu sente desanimado, é só louvar o Pai amado, pois o mal de nós se afasta quando louvamos. Ele quer te dar a paz. Ele quer que nós saibamos que somos filhos de um grande rei. Levanta, ó irmão, pois a vitória has de vir, pois o diabo está vencido e a obra vai seguir. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus. Se tu sente desanimado, é só louvar o Pai amado, pois do mal de nós se afasta quando louvamos. Ele quer te dar a vida, Ele quer te dar a paz, Ele quer que nós saibamos que somos filhos de um grande rei. Levanta, ó irmão, pois a vitória has de vir, pois o diabo está vencido e a obra vai seguir. Glória a Deus, porque cuida dos problemas. Glória a Deus, porque em Cristo há poder. Glória a Deus. Se tu sente desanimado, é só louvar o Pai amado, pois o mal de nós se afasta quando louvamos. Quando louvamos a Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, bendito o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estou muito alegre por poder estar aqui
mais uma vez na casa do Senhor, e desta vez mais, para juntos buscarmos a presença do nosso Deus. Eu tenho certeza que tanto nós que estamos aqui, quanto os irmãos que estão em seus lares, já têm sentido a presença do Senhor. Nós temos a confiança, a fé viva dada por Jesus, de que estamos aqui num propósito especial, num propósito que não pode ser parado e que não há nada nesse mundo que impeça, nem a distância, nem a profundidade, nem mesmo a escuridão, nada nesse mundo pode impedir de que Deus esteja conosco. A presença dele é poderosa, a presença dele é gloriosa, e ele está com certeza atento a cada ato, a cada pensamento, a cada sentimento que se passa conosco, e por certo estará nos abençoando mais uma vez. Eu costumo dizer que todo culto é um momento especial, é um momento que Deus pode fazer todas as coisas. Eu me lembro de cultos rápidos, outros demorados que aconteceram, que a Bíblia relata, e que Deus trabalhou de uma forma inesperada e especial. Nós estamos aqui nesta noite e não temos outra ferramenta senão esse microfone e esse aparelho para chegar até os lares dos irmãos, mas temos a confiança de que Deus estará visitando os irmãos nos seus lares. A palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é digna de toda aceitação, ela é poderosa, ela é apta para discernir pensamentos e até mesmo a intenção do coração. E aí do seu lar eu tenho certeza, ou aí no seu lar, que Deus estará visitando. E se Ele quiser, a partir desse momento, não é porque nós estamos aqui, mas porque a palavra é dEle. Ele pode visitar a sua casa, a sua família, e ainda que o irmão não tenha conseguido estar no templo, mas por certo Deus estará abençoando da mesma forma, na mesma proporção, na mesma dimensão. Eu tenho certeza que milagres podem acontecer, pessoas podem ser curadas nos seus lares, pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo, assim como aqueles irmãos foram na rua Azusa, alguns que nem sabiam o que era avivamento ou pentecostalismo, mas que receberam o batismo com o Espírito Santo, assim como a irmã Celina de Albuquerque orava no seu lar sozinha pela madrugada, pedindo a Deus que a batizasse no Espírito Santo. Eu creio que Jesus pode nessa noite visitar o seu lar e batizá-lo no Espírito Santo, renovar as suas forças, fazer de toda essa situação que talvez você tenha apresentado ao Senhor, uma situação nova, em que o nome dele será glorificado. Bendito é o nome de Jesus. Eu quero ler um versículo. Nós temos vivenciado dias em que temos visto de uma forma muito especial, em relação a algo muito conhecido, que o próprio Jesus disse, ensinou e vivenciou, que é a questão da oração. A primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 17, um versículo muito pequeno, diz assim: orai sem cessar, orai sem cessar. Eu estava meditando na palavra do Senhor durante esses dias e pensando a respeito da oração, e o Senhor colocou no meu coração falar sobre este assunto, talvez de grande conhecimento dos irmãos, mas um assunto muito importante, e por que não dizer um dos mais importantes da vida cristã, a prática da oração. Nós sabemos que quando nós oramos, nós ligamos o nosso altar terreno ao trono da graça de Deus. Nós sabemos que a prática da oração é algo ensinado pelo próprio Jesus como um recurso especial. Nós nos comunicamos com Deus, temos contato e comunhão com Ele, e aprendemos com Ele no momento em que estamos orando. É certo que muitas pessoas às vezes não têm facilidade para orar, têm dificuldade, e eu já encontrei até pessoas que dizem assim: olha, mas eu não consigo acreditar, será que resolve alguma coisa mesmo, orar ou não orar?
Será que as coisas não serão da mesma forma, estando ou não orando? Até mesmo porque se Deus é Deus, como a Bíblia diz, todo-poderoso, Criador, forte, aquele que é o grande arquiteto do universo, será que Ele muda mesmo uma ação ou uma atividade por conta de uma oração? Eu estava pensando esses dias e me lembrando que de fato Deus é todo-poderoso. Sem o irmão Juscelio, os irmãos que estão aqui orar, Deus continua sendo Deus. Mas se nós estivermos em oração, e de verdade, como temos aprendido, aquela oração verdadeira, sincera, oração com lágrimas, oração com humildade, oração com adoração, oração com pedido, com intercessão, com súplica, por certo, Deus pode sim mudar todas as coisas e qualquer situação. A Bíblia diz que o Senhor é especialista. Há pelo menos o registro de 650 orações, pelo menos, que foram feitas no contexto bíblico, nos 66 livros da Bíblia, e todas elas, eu tenho a certeza que Deus ouviu e abençoou de alguma forma, mesmo que Ele tenha que não responder da forma com que nós pedimos ou esperamos, que Ele responda de uma outra forma, mas os ouvidos de Deus estão atentos à oração da sua igreja, e a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Esses dias estava anotando algo, e o Senhor colocou no meu coração, e eu anotei aqui: a prática da oração leva-nos a um entendimento de conceitos que transcendem os significados terrenos. Quando nós oramos, nós conseguimos entender algumas coisas que muitas vezes fogem do contexto terreno, coisas que os homens naturais, como a Bíblia diz, ou os homens naturais, não conseguem compreender. Mas quando nós estamos no propósito de oração, nós temos uma forma de enxergar especial. Eu me lembro que homens enxergavam apenas uma pequena nuvem no céu, mas eles enxergavam naquela nuvem uma pequena mão, e através daquela pequena mão estava ali o registro da atuação de Deus. Se disséssemos para alguém daquela nuvem, ou mesmo deste ato, talvez na incredulidade, no secularismo, a pessoa diria: não posso entender. Mas nós sabemos que quando oramos, que quando estamos em contato com Deus, nós olhamos coisas terrenas e temos visões espirituais. São pessoas que chegam até a igreja do Senhor com pensamentos, intenções, ou até mesmo com verdades já trazidas em suas bagagens, e quando a igreja coloca os seus olhos, a Bíblia diz que a igreja tem a mente de Cristo, tem a interpretação do nosso Senhor Jesus, e ela consegue então direcionar uma mensagem, uma palavra clara e objetiva, e até mesmo uma alma resgatada do inferno, através da vida de alguém que está em oração, porque ele enxerga e transcende as coisas terrenas. Eu anotei aqui também: a oração nos faz, ou ela nos possibilita, até mesmo nós apagarmos questionamentos que às vezes nos pareciam ou nos parecem indeléveis, algumas dúvidas, alguns conceitos, algumas bagagens que nós trazemos, principalmente para aqueles que vieram de uma história, como o apóstolo São Paulo. A Bíblia diz, ele mesmo que escreveu a carta aos Tessalonicenses, para que os irmãos daqueles dias orassem sem cessar. Paulo foi um homem criado, cercado de cultura, cercado de idiomas, cercado de religião, cercado de entendimento e conceito, que eu tenho certeza, e até mesmo ele chegou a dizer, que em alguns momentos ele precisou olhar para tudo aquilo e depositar nos pés do Senhor, e até alguns daqueles conceitos ele mesmo teve apenas como um esterco, como algo que não passava de algo no relativo humano, mas que no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, e através do contato e oração, ele aprendeu grandes verdades e apagou grandes e, por que não dizer, quase impossíveis pensamentos e questionamentos. Talvez há dúvida no coração de alguém em relação a Deus, em relação a propósitos de Deus, mas quando nós oramos, nós trabalhamos com a certeza do nosso Deus. Deus disse a Abraão: Abraão, sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar.
Olha, irmão, num conceito humano, seria um homem cheio de dúvidas, mas a Bíblia diz que ele vai e foi abençoado na terra, e conseguiu ali prosperar, porque ele estava não na certeza humana, não na razão humana, mas estava no centro do querer de Deus, através do entendimento e através do contato com Deus. A oração também nos embasa, a oração nos embasa em firmes fundamentos, daquilo que a Bíblia diz a respeito da fé. Nós, quando temos fé, a carta bíblica nos diz assim: a fé é o firme fundamento daquilo que nós não podemos ver na verdade, mas nós esperamos, nós temos uma confiança além daquilo que estamos vendo. E quando nós estamos orando, e eu tenho certeza que o irmão do seu lar, na sua experiência cristã, no seu convívio com Jesus, tem experimentado o que eu tenho dito e refletido aqui nessas palavras. Quando nós oramos, nós construímos um ambiente diferenciado. Parece que nós entramos em um cenário, ou por que não dizer, não é que parece, mas é bem assim. Nós entramos no celeiro de Deus, nós entramos na despensa de Deus, e de lá nós conseguimos transportar para o mundo físico, para o mundo material, para o mundo literal. E nós então somos construídos em Deus como templos, porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Na verdade, não construídos com mãos humanas, como tijolo e barro, mas templos construídos para a morada de Deus, para a existência e a revelação de Deus. Quando nós pronunciamos alguém, levante e anda em nome de Jesus, seja renovado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, a presença de Deus, a ação de Deus, como instrumento e templo de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Bendito é o nome de Jesus. Charles Spurgeon escreveu certa vez que a oração, ele nunca viu uma oração verdadeira, sincera, sendo dedicada a Deus, não ser ouvida. E ele acrescentou dizendo assim: na verdade, as orações mais aceitáveis, em níveis mais elevados, chegam a ele pelo um caminho que já é conhecido de toda a igreja, que é o caminho do sofrimento de Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Quando nós oramos, nós estamos dizendo a Deus: Senhor, na verdade eu não tinha condições, a minha estrutura não daria para chegar ao ponto de me comunicar, de estar em contato com o Senhor, mas através do sacrifício do teu Filho amado, que foi rasgado na cruz do Calvário, que foi tido por sacrifício santo, imaculado e verdadeiro, foi tido como um verdadeiro renovo, serem renovados, e mais vidas de animais eram largadas, mas a Bíblia diz que ele de uma vez só, louvado é o nome do Senhor, ele entrou na presença de Deus. E quando nós oramos, nós estamos dizendo: Senhor, na verdade eu estou aqui, glória ao Senhor, a presença dele é gloriosa em nosso meio. Bendito é o nome de Jesus. Eu tenho certeza, irmão, que aí, durante esses dias, durante a sua caminhada na presença de Deus, já houve momentos que você até pensou em buscar recurso em A, em B, em C, ou até mesmo no desespero, na aflição, mas na oração, através do sacrifício de Cristo, nós somos ouvidos por Deus e atendidos por Ele. Louvado o nome do Senhor. Eu quero ainda, irmãos, pensar com os irmãos, rapidamente, para terminarmos esta reflexão. A presença de Deus é gloriosa em nosso meio. Eu tenho certeza, irmãos, que neste momento Deus está visitando lares nessa noite. Irmãos que têm orado no pé da sua cama, no tanque lavando roupa, no seu íntimo, no particular, às vezes sem pronunciar uma palavra, mas no seu coração tem depositado em Deus a confiança e a esperança. Deus está falando com você. Eu tenho ouvido cada oração,
cada palavra e cada súplica, cada gemido da minha igreja, e no momento certo, no tempo do dispensar, quando todos acharem que está perdido porque não conhecem a minha palavra, a minha igreja sabe que nenhuma das minhas ações serão interrompidas, nenhum dos meus atos serão proibidos ou dimensionados ou esquadrinhados pelos homens, mas tudo quanto tenho projetado, assim como projetei com Israel, não faltou uma vírgula. Entraram na terra prometida, a terra foi dividida, construí cidade refúgio, refugiei até o homicida, ainda continuo perdoando o pecador, salvando, limpando, curando a enfermidade, e tudo quanto tenho prometido a minha noiva será cumprido. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, a minha palavra não volta vazia. Eu tenho chamado nesses últimos dias pessoas com coragem, tementes e verdadeiros para uma vida de oração. Louvado é o nome de Jesus. Eu quero, irmão, pensar rapidamente com você, aleluia, a respeito da oração. Imagine Moisés, o primeiro personagem que eu quero falar que orou aqui com os irmãos nessa noite, uma oração especial. Moisés orou em Êxodo capítulo 33, versículo 18. A Bíblia diz que a oração de Moisés, já com toda a experiência e bagagem, Moisés já tinha passado pelo deserto. Moisés já tinha passado por saber que a sua mão era leprosa e que já havia sido curada. Moisés já tinha até mesmo recebido a revelação do tabernáculo, já tinha saído em direção à terra prometida. Mas no capítulo 33, no versículo 18, após ele pedir para Deus que não permitisse que o anjo saísse com eles, Deus havia dito a Moisés: pois eu mesmo irei contigo, e irei com esse povo. Mas Moisés foi mais ousado, e a Bíblia diz que ele pediu a Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, eu quero pensar com você que está aí no seu lar, que já tem bagagem, que já tem experiência, que já tem comunhão com Deus, e talvez em algum momento não tenha pensado, mas há uma revelação forte nessa palavra: Deus sempre tem mais. Ninguém nunca vai conhecer Deus na sua totalidade, porque Ele é Deus. Deus, Ele sempre existiu e sempre existirá. O seu poder é incalculável, a sua dimensão não cabe no conceito humano. E se o irmão aí do seu lar, na sua existência cristã, tiver um propósito especial em oração, e pedir não por brincadeira, não por apenas mero fato, mas pedir em oração verdadeiramente: Senhor, eu quero uma experiência mais íntima com o Senhor. Era o que Moisés estava pedindo. Eu tenho certeza, Deus passou pela fenda e Moisés viu a passada ou a passagem de Deus. Deus vai passar de alguma forma durante a sua caminhada, durante a sua vida, durante o seu ministério, durante a sua experiência, e você vai saber: é o meu Deus que está passando ali, talvez em forma de resposta, talvez em forma de cura, talvez em forma até mesmo de um não, porque a Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes, e a resposta foi: a minha graça te basta. Mas ele viu a passagem de Deus na vida dele. Segundo personagem, Davi. Salmo 139. Davi escreveu um dos salmos mais lindos que a Bíblia registra, o salmo da onipresença, da onisciência e da onipotência de Deus. A Bíblia diz que Davi começa a descrever de uma forma linda, que ainda quando nós estávamos informes, Deus já nos conhecia. Quando os nossos ossos estavam sendo gerados no ventre de nossas mães, a Bíblia revela no Salmo 139 que Deus já sabia, e é algo tão extraordinário. Imagine uma barriga de carne ali num contexto tão simples de conhecimento, trazendo aqui uma reflexão aos irmãos, gerando ali ossos, gerando o cabelo de uma criança, gerando pensamentos, porque a criança começa até mesmo a entender e ouvir a mãe no ventre falar quando ainda está no ventre da mãe. E Deus já estava vendo o salmista, e Ele estava vendo a igreja, vendo cada um dos irmãos que estão em casa, vendo os obreiros que estão aqui, e sabendo de todos os propósitos
de todos os dias, de todos os pensamentos e de todas as intenções. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que lá no finalzinho do Salmo 139, no versículo 23, quando o salmista descreve que nem mesmo as trevas esconde alguém da presença de Deus, porque onde Deus chega, a treva ou as trevas desaparecem, e ele anda no meio das trevas, como se fosse a claridade ou o dia, porque a Bíblia diz que o próprio Jesus é o dia perfeito, e quando nós oramos, nós vamos nos aperfeiçoando, e ele vai derramando da sua graça, do seu poder sobre a nossa vida, e nós vamos também nos tornando como ele, dias perfeitos, para a glória do nome do Senhor. Mas o salmista termina dizendo assim: sonda-me, ó Deus. Glória a Jesus. Que oração, irmão. A oração de Moisés era: mostra-me, ó Deus, a tua glória. A oração de Davi era: sonda-me, ó Deus. Sonda-me. O Senhor conhece, irmão, a intimidade e o coração, conhece a espiritualidade, conhece a verdade, ainda quando não é dita, e conhece a mentira, mesmo quando ela é pronunciada e exaltada. Nos nossos dias, dias de tanta hipocrisia, de tanta mentira, que às vezes as pessoas num contexto secular nem sabem quando é que estão se falando a verdade em algum lugar, mas nós continuamos pregando a mesma palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. A verdade de Deus continua sondando. Deus sonda o coração da igreja, Deus sonda o coração até mesmo do ímpio, que pensa, que engana, que mente ou que arma armadilhas. A Bíblia diz que nenhuma armadilha preparada ela prospera contra o seu povo. A Bíblia diz que as portas do inferno não preparam arma, mas todos os dias o 14, no versículo 30, que os discípulos, os apóstolos, alguns deles estavam ali com Jesus, e por um momento ali, as batidas da água no barco foi fazendo com que o barco fosse longe da praia, e Jesus ficou no lugar que havia terra. A Bíblia diz que eles desaperceberam por algum momento, e quando eles se deram por fé, estavam no meio ali de uma grande turbulência, e o barco estava sendo açoitado. Mas veio, irmão, de um outro lado um alguém, aquele alguém que você já conhece aí no seu lar, aquele alguém que sempre chega, assim como ele está chegando nessa noite, no momento oportuno, no momento em que às vezes as pessoas estão entrando em desespero, no momento em que as pessoas não conseguem achar uma saída, porque aquele barco já tinha saído da beirada, e eles não tinham a quem recorrer. A Bíblia diz que Jesus vem andando por cima das águas. Glória ao nome do Senhor. Parece que eu vejo, irmão, Jesus chegando, e eles pensando: é um fantasma, deve ser um ser de outro planeta. E Jesus, com aquela calma, com aquela meiguice, com aquele poder glorioso, que a Bíblia diz na carta aos Hebreus, que nós olhamos para Ele, e quando nós olhamos, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele olhar que o escritor aos Hebreus diz ali, é o olhar que os irmãos do Antigo Testamento chegavam com o cordeiro, e precisavam sacrificar aquele cordeiro, e olhavam no olho dele, e percebia a inocência. O olhar de Jesus é glorioso, irmãos. Ele chega em momentos oportunos e observa. E alguém então com um pouco mais de coragem, que é o nosso personagem bíblico, o irmão Pedro, ele teve a audácia e coragem de dizer: se é o Senhor, manda ter convosco. E a Bíblia diz que Pedro sai então andando sobre as águas, e caminhando um trecho,
a Bíblia diz que o vento bateu forte, e Pedro, olhando então o vento, afundou nas águas. E aí aparece aquela oração, a oração do desespero, a oração rápida de Pedro. Pedro grita então: salva-me. Glória ao nome do Senhor. Jesus ainda tem salvação, independente da situação, da circunstância, do momento, ou até mesmo independente às vezes até da nossa fé. Jesus ainda é o recurso, e através da oração, ainda que seja no desespero, alguém pensa, mas eu preciso orar assim, ou assado, ou de forma, nós sabemos recursos de joelho e tudo mais, mas no contexto de fé, até a oração de desespero, a Bíblia diz que Jesus levantou Pedro, e colocou ele de novo, e disse: homem de pouca fé, louvado é o nome do Senhor. Mas ele socorreu, irmão. É melhor ouvir de Jesus que temos uma fé pequenininha, mas sermos socorridos por Ele, porque é sinal de que estamos guardados debaixo das potentes mãos do nosso Deus. Para terminarmos essa reflexão, Sansão orou, irmão. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 16, e versículo 28, Sansão era um moço escolhido de Deus, tinha história com Deus, linhagem de família com Deus, era guardado até mesmo de forma específica para Deus, mas titubeou por algum momento. A Bíblia diz que Sansão permitiu e até brincou alguns momentos com aquela moça chamada Dalila, que todos os irmãos conhecem essa história. A Bíblia diz que Sansão deu espaço para que o coração dele se apegasse àquela situação. E eu faço uma observação aqui nessa noite: o nosso coração, irmãos, às vezes ele pode falhar, mas se estivermos em oração, a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus pode inclusive ir contrária às vontades do nosso coração. Jesus certa vez disse assim: vós sendo maus, sabeis em Deus, em oração, em comunhão, nós vencemos até mesmo os desejos errôneos do nosso coração. Sansão estava ali encantado com aquilo, mas passando pela experiência da humilhação, passando pela experiência até mesmo de ser cegado pelo povo que estava ali contra o povo de Deus, o povo filisteu. A Bíblia diz que num último momento, diante de tantas dificuldades, Sansão pediu: Senhor, dai-me força, ou torna a dar-me força. E aí eu me dirijo a você, meu querido. Glória a Deus, e que eu não estou vendo, mas o Espírito Santo vê. A palavra de Deus vê e é poderosa para te abençoar. Se talvez em sua caminhada, em algum momento, o seu coração se encantou com algo, com alguma coisa deste mundo, e tem feito até mesmo com que a sua vida sofra declínios, a sua vida espiritual, você pode aí do seu lar, na sua intimidade, pedir a Deus. O contexto de Sansão era a força mais uma vez, para que ele pudesse derrubar aqueles pilares que estavam ali. O cabelo de Sansão cresceu novamente, era a relação, era o guardado dele para com Deus. Se o seu coração está sendo tocado, que você busque de Deus força, basicamente seja o cabelo crescendo, é o Espírito Santo dizendo: olha, eu ainda posso te abençoar, eu ainda posso te levantar, ainda que alguém tenha até mesmo feito choque com a sua situação. E se o povo de Deus fracassado, volta a prosperar, e o nome do Senhor é glorificado. Sansão faz a oração, e Deus fortalece Sansão,
E aí, meu querido, você pode fazer da mesma forma. Nós podemos fazer da mesma forma. Mas, irmão, eu nem tenho passado por experiências assim, mas eu preciso de uma resposta de Deus. Eu quero terminar com Paulo orando lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 10, perguntando até para Jesus: o que farei? Quando ele cai por terra, sem saber nem o que era ser crente. Ele era apenas fariseu, conhecia todo o contexto da lei. Jesus falando com ele: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? Aí Paulo faz uma pergunta: o que farei? Jesus já tinha a resposta: continua, vai para Damasco, vai para a casa de Ananias. Irmão querido, continue na oração. Deus tem a resposta para a sua pergunta. Ele já sabe o endereço que o irmão precisa ir. Ele já sabe a porta que o irmão vai ter que passar. Ele já sabe a ferramenta que o irmão vai ter que usar, antes mesmo que o irmão pergunte, porque Ele é o nosso Deus. Em nome do Senhor, eu encerro, irmão. Deus é forte em nosso meio aqui nessa noite. Eu sinto a glória de Deus e eu posso vidas sejam alcançadas em nome de Jesus, que pessoas sejam tocadas agora em seus lares, que recebam de Deus um algo especial, um fortalecimento, um renovo. Aquele irmão que está até mesmo angustiado, que está depressivo no seu lar, Deus está dizendo: eu sei que você está assim, e eu tenho a resposta para a sua vida. Eu continuo sendo o mesmo. Capítulo 6 e versículo 8, a Bíblia diz que o profeta Isaías orou, e mesmo desfalecendo diante da glória de Deus, quando ele enxergou a necessidade, porque Deus disse assim: a quem enviarei? Ele teve uma resposta bonita para Deus. A igreja está em casa, mas continua sendo ferramenta de Deus. Mensagem: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho, os doentes serão curados. Se nós pisarmos algum, porque nós continuamos crendo naquele que Isaías, Jeremias, 700 anos analisando até todos os acontecimentos, até mesmo o nascimento, até mesmo a crucificação. E lá no capítulo 53, eu quero orar. Louvado é o nome do Senhor. Falamos sobre oração. Que Deus é um Deus que está sempre pronto. Os ouvidos de Deus estão abertos. Aí do seu lar, irmão, ore conosco nessa noite. Interceda, clame e creia na resposta de Deus. Querido Deus, nós oramos a Ti nesta noite mais uma vez, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, pela Tua igreja, por esta mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Eu peço agora que o Senhor confirme, ó Pai. Os Teus servos pregavam lá na igreja primitiva, e o Senhor confirmava com sinais e maravilhas no meio do povo, Senhor. E nessa noite nós cremos que a distância como estamos, assim como o Teu servo enviou o lenço, nós enviamos a imagem, o som, mas é o Senhor que pode agora passar nos lares e fazer milagres no meio do Teu povo. Pai querido, assim como a sombra dos apóstolos faziam milagres entre os necessitados, a Tua igreja continua no mesmo propósito, no propósito da oração, no propósito da fé no Teu Filho amado, e através do nome dEle, nós pedimos milagre agora. Confirme milagres, abençoe o Teu
povo, fortaleça os lares, levante, Senhor, o teu exército, ó Pai, envia os teus anjos poderosos para abençoar o teu povo em cada lugar, em cada momento, na intimidade no coração. Eu lhe peço agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus. Deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, que todo teu ser Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará Senhor, atendendo a oração que há seu poder, te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele porém, sem o teu coração ter a paz que pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares
do altar. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa, irmãos, que ouvimos da parte do Senhor, né? Orai sem cessar. Deus, Ele cria oportunidade para nós orar, motivo para nós orar, situações para nós orar, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos um encontro com Ele, se chegamos mais próximo dEle. Nesta noite maravilhosa, Deus quer que nós chegamos mais perto dEle. No carro, no trabalho, vamos orar. Não podemos parar de orar, de falar com Deus. Glórias a Deus. Entra no teu quarto, entra na tua casa, fecha a porta e fale com Deus. Não questiona, mas simplesmente fale com Deus. Apresente teus problemas ao Senhor. Que Deus continue abençoando os irmãos, os companheiros aqui, pastor Juscelio, por essa palavra. Que Deus abençoe sua vida, né? Os nossos irmãos obreiros, pastor Baldão, pastor Elias e os demais obreiros de casa, igreja, que estão aí assistindo e cultuando também. Que Deus continue abençoando a sua vida e a palavra que Deus falou conosco nesta noite. Glórias a Deus. Vamos continuar orando. Não sabemos o que fazemos, mas sabemos orar, né? Uma das coisas que a igreja pode fazer é orar nesses dias. Não temos o que fazer, não há o que fazer, mas orar sim. Vamos orar. Glórias a Deus. Ficamos em pé para receber a bênção apostólica. O pastor Elias Ferreira está dando a bênção apostólica e os últimos avisos aqui. Glória a Deus. Louvamos a Deus por este glorioso culto. Queremos aqui dar um aviso para toda a amada igreja que domingo ocorrerá a Santa Ceia do Senhor, das 9 da manhã às 21 horas. Estaremos aqui no Templo Sede. Será um sistema o qual Deus colocou no coração do nosso pastor presidente, pastor Eli Martins e Souza, de celebrar essa Santa Ceia no domingo, para que podemos nós participarmos do corpo do Senhor e do sangue do Senhor que foste derramado na cruz do Calvário por nós. Este memorial, o qual nós temos por sempre temos todo mês a nossa Santa Ceia, e será aqui no nosso templo sede, drive tour. Depois vai ser divulgado nos grupos, nas redes sociais, o qual será a forma, a maneira que será realizada essa Santa Ceia. Então os nossos irmãos estejam atentos aos comunicados nos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, a maneira que ocorrerá essa Santa Ceia no domingo, das 9 da manhã às 21 da noite, o qual estaremos aqui. Quero, neste momento, pedir para você espalmar as tuas mãos, onde está, os companheiros que aqui estão, e receber a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, e juntos dizemos amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.